Saudações, queridos internautas, que neste momento estão a acompanhar esse estudo. Bom, o ser humano tem uma limitação muito grande. Sempre ele procura saber o que é que vai acontecer no futuro, mas infelizmente nós não temos essa capacidade de ler o futuro. Muita gente tenta buscar as informações de todas as maneiras para pelo menos saber o que vai acontecer amanhã. Talvez seja porque queremos ter certeza da vida, seja porque queremos estar neste mundo enquanto sabemos o que é que vai nos suceder amanhã. Pode ser por essas razões, mas sempre nós estamos preocupados em saber o futuro. E acredito que, querido internauta que está me acompanhar, você também está preocupado em saber o que é que vai suceder no futuro. Olha, já que existe um Deus que criou o mundo, ele deve estar acima da capacidade do ser humano. E este Deus deve ser um Deus onisciente. E sendo ele onisciente, deve ser um Deus que conhece o futuro. Deve ser um Deus que pode nos fazer perceber aquilo que vai acontecer amanhã. E neste programa, nós vamos descortinando o futuro. Vamos tirar as cortinas para você poder perceber o que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. E eu te convido você a continuar a acompanhar esta série dos estudos bíblicos que nós vamos ter para você poder, juntos comigo, descortinando o futuro e viver neste mundo com uma grande esperança. Mas antes de começar, vamos fazer uma oração. Maravilhoso e eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, estamos aqui para abrir a sua palavra, para entender sobre as profecias, sobre o que é que vai acontecer no futuro. Queremos estar informados daquilo que vai suceder depois de amanhã e num futuro longínquo. Pedimos para que o Senhor possa estar conosco desde este momento até o fim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Um pensador muito conhecido, que é o pai da filosofia chinesa, que se chama Confúcio, uma vez ele diz: se quiser conhecer o passado, examina o presente, que é o resultado. E se quiser conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. E outro também pensador histórico e geográfico da Grécia, conhecido como erudito, ele diz uma vez: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. O que quer dizer isso? Os homens estão preocupados em saber sobre o futuro. Querem saber aquilo que vai acontecer. Mas eu quero te informar uma coisa muito interessante. Afinal, nós temos como conhecer o futuro. Continua me acompanhando e você vai compreender estas verdades. É possível sim, nós conhecemos o futuro através da palavra de Deus. Ok. Já que o ser humano tem limitação, como nós começamos a falar, pode o ser humano conhecer o futuro? Bom, pode pegar a tua Bíblia e vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos abrir no livro de Eclesiastes 8, versículo 7. Diz o seguinte: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Então, o autor do livro de Eclesiastes afirma categoricamente que nós não temos como conhecer o futuro. Nós não temos como saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Então, o ser humano está limitado sobre este aspecto. Ainda mais no livro de Provérbios, que escreve o homem, pelo menos conhecido como o homem mais sábio da história, né? Neste caso o rei Salomão, Provérbios 20, versículo 24, ele diz o seguinte: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Em outras palavras, como é que nós podemos conhecer o nosso próprio caminho? Como é que nós vamos conhecer o que vai acontecer amanhã na nossa vida? Então, esses autores bíblicos afirmam que é impossível o ser humano por si próprio conhecer o futuro. Ok? Só Deus conhece o futuro. Somente Deus é quem conhece o futuro. Querido internauta, eu quero te convidar você a participar nesses estudos, porque nós vamos estudar as profecias. As profecias da Bíblia é a parte onde Deus antecede o futuro. Ele nos conta aquilo que vai acontecer no futuro. É interessante que
A Bíblia é o único livro no mundo que conta as coisas antes de acontecer. Então, nós estamos aqui para descortinando o futuro, para saber aquilo que vai acontecer no futuro. Então, vamos ver, por exemplo, no livro de Números 23, versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Afinal, Deus te pode falar uma coisa hoje para vir cumprir amanhã. Muito bem. Jeremias também nos conta, o profeta, Jeremias 10, versículo 23. Eu sei, o Senhor, que a vida do homem não lhe pertence, não compete ao homem dirigir seus passos. Em outras palavras, é Deus quem está a dirigir nossos passos. Deus sabe sobre o futuro. Ele entende aquilo que vai acontecer no futuro. E Ele pode nos informar isso através da sua palavra. Deus está disposto a fazer você perceber aquilo que vai acontecer no futuro. Então, é só você acompanhar os estudos e sempre estar com a sua Bíblia para poder estudar e entender o que é que vai acontecer no futuro. E nós vamos focalizar os nossos estudos no livro de Daniel e livro de Apocalipse para poder perceber as profecias que Deus já revelou, que uma boa parte já se cumpriram e embora tenham sido revelados antes, e uma boa parte também estão se cumprindo e outra parte vão se cumprindo. Neste caso, descortinando o futuro com Deus. Muito bem. Agora, uma questão interessante. Quem que controla o mundo? Talvez você pode estar a pensar numa resposta. O mundo está sob vontade humana. É isso que nós estamos a ver, os reinos levantando, outro caindo. Depende simplesmente da vontade do ser humano? Talvez seja a sua questão. É isso que nós estamos a ver agora acontecer, vem totalmente da vontade humana? Não. Eu quero te surpreender. Embora que pareça que o homem é que está a dirigir os passos deste mundo, mas de fato não é o ser humano. Por detrás está Deus. Claro que não podemos dizer que Deus é que manda problemas na Terra, não. Mas Ele permite e Ele está a regular tudo o que está a acontecer. Então o mundo não foi abandonado, não. Tem um Criador, que este Criador está acompanhando passo a passo os movimentos deste mundo. E Ele vai nos contar detalhadamente na sua palavra o que vai acontecer mesmo no futuro. Bom, no livro de Provérbios 16, versículo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Os homens podem pensar muita coisa, podem querer fazer muita coisa, mas Deus é quem determina os passos do ser humano. Em outras palavras, Deus já traçou uma linha profética de como é que os eventos vão ocorrer, né? Sendo que Ele é Alfa e Ômega, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já está adiantado na história, Ele conhece o futuro, então os passos dos homens são dirigidos dentro daquilo que Deus permite, então Ele nos conta aquilo que vai acontecer. Por esta razão é muito importante você estudar as profecias bíblicas e nós estamos aqui para descortinando o futuro com Deus. No livro de Jeremias 31, versículo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Afinal, no Senhor há esperança do futuro. Você que está me acompanhar, em Deus há esperança do futuro. Você está a procurar futuro aonde? No curandeiro? Não. No Senhor há esperança do futuro. Quer saber sobre o futuro? Procure Deus e pergunte a Deus através da sua palavra e Ele irá te responder. Pois a sua palavra é a verdade. João 17, 17. Bom, descortinando o futuro. O que quer dizer esta palavra que sempre estamos a repetir, que também é o título desta série? Descortinando o futuro, a palavra cortina na Bíblia aparece tantas vezes. Uma das vezes que nós conhecemos sobre a cortina, deixando no antigo tabernáculo, onde havia a cortina que separava o lugar santo para o lugar santíssimo, quando nós estamos a estudar a história de Cristo no Novo Testamento, quando Ele morreu na cruz, a cortina partiu-se do meio. Tem muitos significados daquele evento, mas um dos significados é que Deus já não tem nada em segredo. Ele está a revelar aos homens a sua vontade. Então, nós estamos aqui para descortinando o futuro
Com Deus, Ele quer nos revelar aquilo que vai acontecer no futuro, aquilo que aconteceu e o que está a acontecer no contexto profético. É interessante que no livro de Amós 3, versículo 7, diz o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e os profetas. Então, não há nada que Deus possa fazer que Ele já não tinha revelado. Eu e você não sabemos porque não examinamos a sua palavra. Mas Deus não fará nada sem antes revelar. Então nós vamos ver o que Deus revelou para que nós possamos já conhecer o futuro. Ok? No livro de Isaías 46, versículo 9 até 10, a palavra de Deus nos disse: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro Deus semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram, que digo o meu conselho, e será firme, farei toda a minha vontade. Então, Deus anuncia o fim desde o princípio. Ele anuncia as coisas que ainda não aconteceram. Então, Deus é o primeiro a descortinar o futuro. Então, nós vamos fazer isso com Deus, para saber sobre a história do amanhã. É interessante esse termo, é um termo, como que eu podia dizer, meio irônico. A história do amanhã. Como é que é a história do amanhã? Mas Deus conta a história do amanhã. É muito interessante isso. Quando nós continuamos a aprender mais na palavra de Deus, vamos perceber, por exemplo, no livro de Jeremias 29, versículo 11, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Afinal, Deus quer nos dar esperança e quer nos dar um futuro através da sua palavra. Ele quer revelar a sua vontade para nós. Ele quer, através das suas profecias, nos fazer conhecer os planos de bem que Ele tem para conosco. Ainda mais no livro de Romanos 8, versículo 28, o apóstolo do Evangelho, Paulo, nos diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, Deus faz tudo para o bem daqueles que Ele chamou, daqueles que foram chamados para o seu propósito. É interessante que Deus quer nos fazer entender o bem que Ele preparou para nós. Vamos continuar a estudar nesses estudos e nós vamos perceber que afinal Deus já revelou tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Isaías 46, versículo 10 nos diz: desde o início faço, conhecido o fim desde os tempos remotos. O que ainda virá, digo. É interessante que Deus diz o que vai acontecer. O que ainda virá, digo. O meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então Deus fala aquilo que vai acontecer no futuro, né? O salmista também, no Salmo 102, versículo 18 até 20, nos diz: escreva-se isto para as futuras gerações. Afinal, as futuras gerações, nós somos futuras gerações dos nossos antepassados. A vontade de Deus sobre nós já tinha sido revelada naquele momento. Hoje só estamos para descortinar o futuro. Simplesmente entender o que já foi dito há muito tempo atrás, né? Escreva-se isto para as futuras gerações. Um povo que ainda não será criado louvará o Senhor. Ainda antes da nossa existência, Deus já falou, proclamando: do seu santuário, nas alturas o Senhor olhou. Desde o céu observou a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Que todos nós somos condenados à morte através da entrada do pecado. Então, Deus quer trazer a esperança através das profecias bíblicas. Ele quer te fazer você estar a viver neste mundo com certeza. E eu te convido você a participar nos estudos que nós vamos ter a partir deste momento. Deus quer te levar você a entender a sua verdade. Olha, eu, quando estudo o livro de Apocalipse e o livro de Daniel, sempre me pergunto uma questão. O Senhor, o meu Deus, isso tudo você já havia falado que nem os próprios historiadores não sabem? Como é que as pessoas não creem na Bíblia, se tudo isso está detalhadamente na sua palavra? Mas como nós sabemos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que muitos, por não querer crer na verdade, não têm como conhecer o poder de Deus. E Deus quer te fazer você conhecer a sua vontade. Olha para mim. Deus quer te fazer você conhecer aquilo que vai acontecer no futuro. Não simplesmente para te informar, mas para te preparar você para os eventos que têm muita importância na questão da sua salvação. Quer dizer, estando desinformado disso,
você estaria numa situação muito errada. Uma situação que poderia custar até a sua própria vida eterna. Então, ele revela para você poder se prevenir desta situação. Por esta razão, o salmista nos diz o seguinte: Senhor, tu és minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Salmos 16, versículo 5. É Deus quem garante o nosso futuro. Desde já, te convido a participar nos nossos próximos estudos e vamos começar com o livro de Daniel. Logo vamos começar com o primeiro tema, a chegada do cativeiro. Neste caso, vamos começar a ver Daniel capítulo 1 e vamos continuar assim sucessivamente, e quando terminar, vamos continuar de novo com o livro de Apocalipse. E eu acredito que se você participasse fielmente em todos os estudos, até no final, poderá dizer como eu: já consigo descortinando o futuro. Que Deus te abençoe e te convido no próximo estudo, em nome de Jesus. Amém.